Mudanças são inevitáveis. A gente muda o tempo todo, algumas vezes por iniciativa própria, outras vezes porque somos forçados pelo mercado, pela empresa, pelo contexto, enfim. Mas na hora de mudar, existe de repente um passo a passo que possa ser seguido dentro das empresas? Eu faço mentoria de gestão e liderança há muitos anos, desde a época da faculdade, então já está para mais de 15 anos, com mais de centenas de líderes que eu fiz mentoria. E uma coisa eu posso dizer que é unânime, é um frio na barriga ou um medo na hora que tem que liderar uma mudança. Se você já passou por isso, tende a passar, ou conhece alguém que está passando por uma situação em que está recebendo desafios como líder, que precisa adaptar a mudanças, esse podcast é para você. Hoje eu vou falar sobre como liderar mudanças inspirada pelo livro de John B. Kotler, Transformando Empresas com a Força das Emoções. Espero que você goste, fique comigo até o final, que esses 8 passos são bem bacana. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. Estou aqui para tornar a sua vida uma vida mais fácil, produtiva, leve, com qualidade de vida. E espero que o conteúdo de hoje seja um conteúdo que te motive e te inspire, a procurar mais mudanças dentro do cenário da organização. Tudo que você vive hoje, que de repente não está de acordo com o que você precisa, vai precisar de uma mudança, E não adianta a pessoa às vezes ficar ali na zona de conforto, com medo da mudança ou resistente à mudança, porque se nada mudar, vai continuar insatisfeito, Então, assim, no que diz respeito a métodos para mudanças e transformações bem-sucedidas, a gente precisa entender que o primeiro passo é sempre esperar ou se preparar para alguma resistência. Por mais que as razões para se mudar sejam óbvias, e podem ser muitas, a pessoa às vezes vê claramente que os custos estão altos, os produtos não são bons o suficiente, a qualidade caiu, a cadeia produtiva não tem aí as características importantes para competir no mercado, é importante às vezes uma mudança no atendimento ao cliente, é importante uma cultura interna mais forte, enfim, tem tantas coisas que podem motivar uma mudança, às vezes a falta de uma boa equipe de trabalho, a falta de qualificação, ou a falta de uma boa cadeia de fornecimento, enfim, eu estou dando aqui alguns exemplos, pode ser que não se enquadre no seu cotidiano hoje, mas aí eu quero inclusive te provocar a pensar, o que no seu trabalho hoje, na sua gestão, seja do seu líder ou seu, precisa ser mudado para que o seu trabalho seja um trabalho mais satisfatório, mais realizador. Imagino que tem aí uma lista de motivos próprios passíveis de melhorias e mudanças, correto? Então vamos então aos 8 passos para fazer essas mudanças acontecerem, tá? Lembrando que é importante que você espere um certo tipo de resistência, entenda bem o público com quem você vai trabalhar nesse processo de mudança, para que você tenha uma boa interlocução, uma boa comunicação com essas pessoas. Primeiro passo, estabeleça um senso de urgência. Então, essa mudança, ela é uma mudança grave, urgente, ela é uma mudança que é necessária porque tem sempre algum problema acontecendo por causa dela? Se sim, ela vai ter um senso de urgência maior. Então, faça um exame de mercado, uma análise dos concorrentes, uma análise dos problemas que têm acontecido, quais são as crises, quais são as oportunidades, quais são as necessidades e liste, para que você possa aí colocar de repente dentro de uma matriz de prioridades e estabeleça o senso de urgência. Falar por que eu estou apresentando esse projeto, por que eu estou defendendo essa mudança, porque tem essa e essa urgência. Segundo passo, você vai precisar criar um grupo com autoridade suficiente para liderar essa mudança. Sabe aquela velha história que uma andorinha só não faz verão? É isso, você precisa motivar um grupo para trabalhar junto com você. Por isso, começar pelo senso de urgência, pela necessidade é tão importante,
Porque você vai vender o seu projeto dizendo, olha, preciso de um grupo que esteja interessado em resolver esse problema. E não adianta também, por exemplo, se você está numa indústria, não adianta um grupo só com pessoas do operacional. Precisa ter gente do operacional, precisa ter gente do administrativo, precisa ter gente do gerencial, precisa ser um grupo diverso para que essa mudança tenha possibilidades, né, e força para acontecer. Terceiro passo, desenvolva uma visão e uma estratégia. A estratégia é o que vai fazer vocês terem uma direção ou uma clareza para se esforçar do jeito certo. Não adianta você sair correndo para o lado errado. Não adianta fazer uma força muito grande para fazer algo que não é preciso. Então você tem que ter uma estratégia. E por mais óbvio que isso pareça, vocês não têm ideia da quantidade de líderes que eu apoio que chegam para mim e falam, putz, Sheila, já tem 3 meses que nós estamos fazendo um esforço assim, e foi jogado tudo por água abaixo. Foi um esforço na direção errada. Então, desenvolve uma visão estratégica e discute isso com esse grupo, com essas autoridades que vocês criaram. Quarto passo, mas que vai permear todo o projeto da mudança, é a comunicação. Você precisa comunicar constantemente. Você vai precisar escolher. Sabe lá no início, quando você mapeou assim, quais são as possíveis resistências? Você já vai ter mapeado qual que é o público que você vai precisar convencer, quais são as pessoas que você vai precisar reportar, quais são os canais de comunicação internos mais adequados para comunicar essa mudança. Muitas vezes a mudança ela é boa e ela vai impactar positivamente as pessoas, mas como as pessoas são pegas de surpresa e não foram preparadas para ela, elas se fecham. Então, uma excelente comunicação é primordial para que tudo aconteça do jeito certo. Quinto passo, investir nos funcionários. Investir mesmo nas pessoas para que as ações aconteçam. Então, você vai precisar eliminar obstáculos, você vai precisar mudar sistema, mudar estrutura, mudar processo e qualquer outra coisa que impeça a mudança de acontecer. Se tem aquele funcionário que fala mal de tudo e de todos, você vai precisar trazer ele para o seu lado. Se tem aquele processo que mina a sua mudança, você vai precisar fazer uma negociação. Então, assim, investir na eliminação de obstáculos e investir nos funcionários adequados para que esses obstáculos deixem de existir é primordial. Sexto passo, realizar constantemente uma apresentação, né, um reporte das melhorias que já foram feitas. Às vezes você vai defender um projeto de mudança que vai levar, 2 anos para ser concretizado. E o brasileiro tem uma tendência a deixar tudo para a última hora. Para que isso não aconteça com você, vá fazendo ali mês a mês um reporte. Olha, tantos % já foi feito, tais e tais atividades já foram realizadas. Então, esses projetos eles vão estar em constante aprimoramento e você precisa dar uma devolutiva para as pessoas envolvidas sobre os avanços, né? A famosa apresentação de resultados, valorizando as pequenas conquistas, né? Sétimo passo, você vai precisar de maior credibilidade em relação à contratação, promoção, desenvolvimento de pessoal, que possa implementar a visão de mudança, revigorar o processo, trazer novos projetos, trazer novos temas, trazer novos agentes de mudança. Chega um ponto, dependendo do seu projeto, que algumas pessoas vão precisar ser trocadas, que algumas pessoas vão precisar ser recicladas, que alguns processos vão precisar ser banidos, outros vão precisar ser instalados. Então, essa consolidação dos ganhos e da produção, essa consolidação do amadurecimento do projeto, ela vai acontecer mais para o final, mas ela precisa acontecer porque, uma vez que a mudança aconteceu, pense comigo, você fez todo um projeto, todo um processo, fez toda a adequação para que a mudança aconteça em junho, por exemplo. A partir de julho, quem vai cuidar disso? Quem vai fazer isso continuar funcionando? Então, você precisa garantir que as pessoas que vão dar continuidade, elas estejam lá, estejam qualificadas e estejam adequadas para fazer essa nova realidade acontecer, né? O oitavo, mas não menos importante, é o estabelecimento de novos métodos ou novas mudanças necessárias. Uma vez que você concluiu uma mudança, você pensa assim, eu precisava mudar, vou pegar uma mudança bem simples. Uma cliente minha recentemente
precisou mudar o local de trabalho dos funcionários. Estava num local inapropriado, as pessoas estavam ficando cansadas, tensas, era muito barulho, era uma energia muito ruim no ambiente, porque era um lugar muito fechado, enfim. Ela fez todo um levantamento do que era necessário mudar, fez todo o orçamento de novos lugares, teve os prós e contras, porque aquele lugar que era horrível para algumas pessoas já era melhor por conta de deslocamento. Então, enfim, fez todo o passo a passo até aqui, e aí ela criou dentro do projeto dela. Depois a mudança aconteceu, as pessoas mudaram de lugar, dentro dessas mudanças, todas as áreas envolvidas consolidaram os novos processos para que aquilo acontecesse. E aí ela falou, a gente precisa constantemente garantir que esse ambiente esteja bom. Então, criou-se dentro do processo de saúde mental nas empresas alguns programas nesse novo espaço, como, por exemplo, uma harmonização de ambiente, uma iniciativa de decoração, mudar uma decoração de tempos em tempos, enfim. Essa nova cultura de estar num novo ambiente mais saudável, mais propício, no caso dessa cliente e desse lugar que eu mencionei. Mas quando a gente fala do 8º passo, a gente vai estar sempre pensando assim, nas melhorias contínuas que essa mudança ela vai precisar para continuar sendo relevante. Porque se você tem coisas que é pontual, você muda e pronto, acabou, a partir dali é um novo processo. Tem coisas que você mudou agora, mas se você não dá manutenção, aquilo também se perde. Então pense que o 8º passo, para resumir, é a manutenção da mudança. É você garantir que a melhoria contínua esteja adequada para o processo que você implantou. Então, se você é líder ou se você é funcionário e percebe que tem uma lista de coisas que podem ser melhoradas, que podem ser mudadas no seu ambiente de trabalho, na empresa, defina, através desses 8 passos, as possibilidades de fazer essa mudança. É um passo a passo, literalmente, para mudanças das mais simples às mais complexas. Lembrando que você deve esperar uma certa resistência à mudança. Você vai precisar de uma comunicação clara com todos os envolvidos. Você vai precisar conquistar um grupo de pessoas que vai fazer essa mudança acontecer junto com você, porque uma andorinha só não faz verão. E você também vai precisar garantir a manutenção dessa mudança e as pessoas adequadas para que isso tenha uma continuidade. Percebeu como não é tão difícil quanto parece? Eu ajudo líderes que sentem perdidos, desorientados, confusos, a fazerem as mudanças necessárias na sua própria carreira. Então, desde aprender as técnicas de gestão, quanto aprender as técnicas de liderança. É importante você entender que, com o caminho certo, com a orientação adequada, com uma mentoria de repente, você pode sim avançar e ter resultados muito mais significativos na sua carreira. Combinado? Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos provocar mudanças positivas, vamos preparar as pessoas para essa mudança e tornar os nossos ambientes de trabalho muito melhores. Combinado? Um abraço e até o próximo podcast.